Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Então vamos iniciar a leitura do 3º capítulo do livro de Provérbios. Hoje vou fazer a leitura até o versículo 13. Estou com a Bíblia da Ave Maria. Eu acho que algum capítulo anterior eu tinha feito com a Bíblia de Jerusalém, mas hoje eu estou usando a versão da Ave Maria. Meu filho, não te esqueças de meu ensinamento e guarda meus preceitos em teu coração, porque com longos dias e anos de vida, eles te assegurarão a felicidade. Oxalá a bondade e a fidelidade não se afastem de ti. Atas ao teu pescoço, gravas em teu coração. Assim obterás graça e reputação aos olhos de Deus e dos homens. Que teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Não te firmes em tua própria sabedoria. Sejam quais forem os teus caminhos, pensa nele, e ele aplanará tuas sendas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Então, isto será saúde para teu corpo e refrigério para teus ossos. Honra ao Senhor com teus haveres e com as primícias de todas as tuas colheitas. Então teus celeiros se abarrotarão de trigo e teus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem te espantes de que ele te repreenda, porque o Senhor castiga aquele a quem ama e pune o filho a quem muito estima. Muito bem. Então, esse é um texto muito rico, embora seja muito pequeno, né? Um texto muito simples, muito pequeno, mas dá pra gente meditar bastante, né? Naquilo que ele tá querendo dizer pra gente, né? Naquilo que Deus tá querendo dizer pra gente. Então, meu filho, não te esqueças de meu ensinamento e guarda meus preceitos em teu coração, porque com longos dias e anos de vida, eles te assegurarão a felicidade. Então, o que Deus ensina pra gente? Quais são esses preceitos que Deus quer que guardemos no coração? O que Deus nos pede tanto, né? E por que Ele está dizendo que isso vai assegurar ao longo dos dias, ao longo da vida, vão assegurar a felicidade, né? Por que Deus está dizendo isso? Então veja, Deus nos criou para sermos seres como Ele, com uma capacidade de amar, seres espirituais com a capacidade de amar divinamente. Então Deus nos criou dessa forma, né? Deus nos criou para isso. Então veja, a gente não percebe que a maioria dos seres humanos estão seguindo
o propósito pelo qual eles foram criados, né? Que foi justamente esse propósito que Deus pensou. Foi para isso que Deus nos fez. Então, ao longo de toda a história, Deus tem ensinado o homem, né? Desde Adão, Deus, né, tem se colocado à disposição para nos ensinar a cumprir este papel tão importante. Então, a coisa mais importante da nossa vida é o conhecimento de Deus. Não há nada mais importante do que o conhecimento de Deus. Então, por isso que ele está dizendo para a gente usar a memória. Não te esqueças, né? E essa memória, ela tem um esforço, né, da própria vontade de querer se lembrar daquilo que Deus fala, daquilo que Deus menciona. Então, todas as vezes que a mente se volta para Deus, né? Então, em vez da gente estar em casa e simplesmente fazendo as nossas coisas, a gente se importa em colocar uma pregação que possa lembrar de Deus, uma oração que lembre de Deus. Então, esse se importar, esse detalhe de querer se lembrar, de querer se recordar. Então, não te esqueças de meu ensinamento e guarda meus preceitos em teu coração. Guardar no coração. Porque, veja, o coração é a parte mais nobre do ser humano. É onde o ser humano se afetua, é onde ele cria vínculo, é onde ele cria laços, é no coração. Então tem pessoas que até defendem, que acham até bonito, sabe, as coisas da igreja, que acham até bonito, que defende, né, que tem gente conservadora que acha lindas as coisas conservadoras, mas não são capazes de viver porque elas não colocam no coração. Então, não está desde a fibra da pessoa, né? Então, é preciso que a gente guarde as coisas de Deus no nosso coração, desde o nosso lugar mais íntimo, desde o mais íntimo de nós, e não que fique só uma coisa na teoria, né? Porque é muito bonito, tá? Mas a gente precisa amar de verdade aquilo que foi dito, aquilo que Deus nos ensinou. E amar de verdade, guardar na fibra do coração, é isso. É você dar a vida, é você dar o seu sangue para que aquilo se torne verdade dentro de você, na sua vida, para que aquilo de fato venha a se encarnar, para que aquilo de fato venha a ser real. Então aí você prova realmente que você ama os preceitos de Deus, que você guardou no seu coração, que você se afetuou a Ele. Porque você se doa, você se entrega para poder fazer aquilo ser real. Senão, é só uma teoria. Você sabe, mas é mesmo que jogar no lixo. Você não sabe. Você joga no lixo, você cospe, você não sabe o valor que tem. Antes não soubesse, né? Por isso que Deus fala isso também. Que antes não soubesse, né? Então, por isso que o Senhor adverte, guarda meus preceitos em teu coração, é para estar na profundidade da sua fibra, daquilo que você é, e não na superficialidade daquilo que você acha que é. Você precisa realmente encarnar aquilo que você escuta como verdade e dar a sua vida para que aquilo seja real, por mais que você caia 1000 vezes, mas você precisa estar lutando para poder fazer a palavra de Deus ser vida real dentro da sua vida. Então, né, a gente vê que
é real. Tem pessoas que, por mais que defendam a igreja, eu conheço pessoas assim, gente, que defendem a igreja, que se dizem conservadoras, a favor da família e não sei o quê, mas não vivem assim. A pessoa vive em festa, a pessoa bebe até não aguentar mais, a pessoa vive fornicando, coisa terrível, né? Mas por quê? Porque não ama de verdade aquilo que conheceu. Por mais que tenha reconhecido, mas não ama de verdade, não tem amor de verdade, não é capaz de dar a vida pela palavra de Deus, pelo que Deus ensinou para a pessoa. Então, é muito séria essa advertência do Senhor. Não te esqueças de meu ensinamento, né? Por quê? Porque eu vou parafrasear, vou dizer assim: onde está a tua cabeça, aí está o teu coração. Vou parafrasear a Sagrada Escritura nesse sentido, porque é muito verdade isso. Então, onde a gente coloca o nosso afeto também tem a ver com isso. Onde a gente coloca o nosso afeto é onde está a nossa mente. É onde nós depositamos justamente a nossa energia. Pode observar. As coisas que você se dedica mais, que você coloca mais energia, coloca mais força, são as coisas que você mais tem apego. São as coisas que você mais ama. Pode observar. Se você se dedica muito à sua família, né? Pode observar, você tem um apego à sua família. Se o seu amor não for purificado em Deus, você tem um apego à sua família, né? Se você se dedica muito ao trabalho, então você tem um apego ao trabalho, você tem muito medo de perder o seu trabalho, você tem muito medo de perder a sua carreira, de arruinar os seus negócios. Isso é a coisa que você mais tem medo. E aí quanto mais você se dedica, né, para que isso não aconteça, e mais você espera resultado, mais você se apega àquele trabalho, àquele projeto, e você quer se dedicar mais e mais e mais, né? Então, onde a gente coloca, né, as nossas energias, onde a gente mais coloca as nossas energias, é aí que o nosso coração se afetua mais. Então, por isso que na divina vontade, a nossa cabeça ela fica pensando em Deus. Por mais que a gente esteja resolvendo coisas humanas, estejamos em ambientes humanos, resolvendo problemas humanos, mas a gente não se desliga de Deus. A gente pode até estar pensando, sei lá, numa conta de matemática, né? Não tem nada a ver com Deus, né? Aparentemente não tem, mas a gente não se desliga de Deus. A nossa intenção é estar com Deus. A nossa intenção é estar pensando em Deus, é estar realizando a vontade de Deus. E a gente, né, fica ali focado em resolver aquele problema, aquela conta de matemática, porque é Deus que está pedindo para a gente resolver. É assim que a gente vive na divina vontade. Por isso que a gente não se afetua às coisas, porque pela nossa intenção, a gente fica fazendo força, a gente se esforça para estar servindo a Deus, somente a Deus. Então, se tiver alguma intenção nossa, né, de querer resolver o problema, né, para poder, por exemplo, né, eu quero resolver um problema, né, que é da minha vida pessoal, para poder ficar livre daquele problema, para poder me livrar logo daquele problema, porque eu não quero mais ter esse problema na minha vida, né, eu não quero mais ter que pensar nisso, eu não quero mais ter esse tipo
de impedimento, eu não quero, né? Aí eu me determino a resolver aquele problema e eu quero me livrar logo, né? Quanto antes eu me livrar, melhor. E eu tenho essa vontade humana dentro de mim, né? Então, o meu esforço, a minha dedicação, ela não está 100% voltada para Deus. Ela tem uma contaminação de vontade humana, certo? E aí isso significa o quê? Significa que eu vou estar me afetuando menos a Deus e mais a mim mesma. Mais ao meu conforto, né? No caso, porque eu não quero ter problema, né? Eu quero ficar em paz. Eu quero ter a minha vida em paz. Então, a minha felicidade, o meu bem-estar é mais importante para mim do que Deus. Então, eu deixei Deus de lado, né? E fiquei comigo mesma, né? E aí, eu gastei as minhas energias para poder me fazer feliz, para poder me satisfazer. E aí, o amor, né, que era para ter dado para Deus, eu dei para mim. Eu me amei ali, naquele ato de resolver o problema para mim. Resolvi o problema para mim. Então, me afetuei a quem? A mim, ao meu bem-estar, né? Então, a minha vontade, né, ela vai ficar mais presa nisso, né? Enquanto eu não perceber e dar um basta, ela vai ficar sempre presa nisso, né? Eu sempre vou querer me safar dos problemas, eu não vou aceitar viver os problemas que Deus preparou para mim, né? Eu sempre vou querer me livrar logo, né? Porque eles são peso, porque eles são fardo, eu vejo dessa forma, né? Então eu quero me livrar, né? Eu quero me livrar da cruz, eu não quero carregar a cruz, né? Eu fico impaciente com a cruz, eu não quero, né? Dá vontade de cuspir na cruz, né? Eu cuspo na cruz. Então, é isso que acontece. Então, todas as nossas energias precisam estar voltadas para Deus. Porque se alguma coisa sai fora do lugar, se alguma energia vai para outro lugar, é só o pó, né? Porque é isso que vai acontecer. O movimento do nosso coração é esse. Ele vai se afetuar aquilo, né, pelo qual nós nos dedicamos, e Deus vai perder o trono na nossa vida. Então, né, por isso que na divina vontade a gente não tem apego, não tem, assim, aquela questão, né, pelas coisas. A gente não tem aquele apego pelas pessoas. A gente vive muito desapegado porque a gente não faz as coisas pelas pessoas mais. A gente não faz as coisas por nós mais. Não fazemos as coisas para sermos reconhecidos, né? Não fazemos as coisas porque gostamos, a gente faz simplesmente porque Deus está pedindo pra gente fazer. E aí a gente fica gastando, né, as nossas forças para fazer Deus feliz. A gente fica se sacrificando por Deus o tempo inteiro. É isso que eu percebo. Continuando, né? E aí, ó, é isso que vai gerar a felicidade do nosso coração, né? Que ele tá falando aqui. Com longos dias e anos de vida, eles te assegurarão a felicidade. Porque a nossa vida, como diz no Evangelho, ela foi firmada na rocha. Ela não foi firmada numa areia, numa terra movediça. Ela foi firmada na rocha. Então, por causa desse desprendimento que a gente tem das pessoas, das criaturas, né, a gente tem a vida muito tranquila, a gente tem uma vida muito em paz, porque a gente confia muito em Deus, que Deus vai resolver, que Deus está cuidando de tudo na nossa vida, sabe? A gente fica cuidando das coisas de Deus e confia que Deus está cuidando de tudo na nossa vida. Então é assim que acontece. Então,
né? Aqui em casa mesmo tá muito difícil, tá muito complicado, né? A convivência dos meus pais tá bem delicada aqui em casa, né? Mas Deus tem atuado tanto assim que a minha mãe, ela ficou muito tranquila, né? Então, ela se desentendeu com meu pai de novo, né? É um assunto bem delicado, eu não vou tocar, né? Mas aconteceu, ela se desentendeu com ele de novo. E aí, das últimas vezes, ela tinha ficado muito brava, muito furiosa, muito emocionalmente desequilibrada. E aí, dessa vez, ela disse que pediu a Jesus que pudesse, né, curar o coração dela, né? Que ela não sentisse mais essa dor, né? Que ela não sentisse mais. E que todo o amor do coração dela fosse para Jesus. Ela pediu isso para Jesus, né? Que o amor do coração dela fosse para ela amar Jesus. E, gente, Jesus deu essa graça para ela. E é impressionante, assim, porque ela tá vivendo essa situação delicada com meu pai dentro de casa, né? Ela tá brigada mesmo com ele, né? E ela tá muito em paz, ela tá muito tranquila, né? Por quê? Porque ela desapegou. Ela desapegou, sabe? Ela largou o osso, desapegou, né? Então as fibras do coração dela se voltaram para Jesus, gente. E sabe quando é que a gente vai perder Deus? Nunca. Só se a gente, né? Só se a gente quiser ir pro inferno, né? De querer mesmo, dizer eu quero ir pro inferno, Senhor, né? Mas, né? Deus me livre, né? Deus nos livre dessa desgraça desse dia chegar, né? Dessa livre e espontânea burrice, como diz a Aline. Então, isso que é a felicidade. Isso que é a felicidade, porque a gente não se prende a coisa alguma mais na Terra. Então, a gente não fica preocupado, ai, se eu perder, ai, se eu perder essa coisa, ai, se eu perder aquilo, se eu perder isso, ai, chega, eu não posso perder tal coisa, e fica perturbado, né? Porque a gente fica querendo mil e uma coisa com a nossa vontade humana. Não tem mais isso. A gente fica livre para amar a Deus, que é verdadeiramente aquele que espera o nosso amor, que nos ama e que está esperando a nossa correspondência, né? Então, aquele que verdadeiramente merece ser amado é Deus. Né? Todos nós somos criaturas muito pequenas, nós não merecemos por nós mesmos sermos amados, né? A gente só merece ser amado por causa dos merecimentos de Jesus, né? Porque Jesus mereceu por nós, mereceu por toda a humanidade, né? Essa dignidade de amor divino de sermos chamados filhos de Deus. Então foi Jesus que nos deu essa dignidade de filhos de Deus, né? Que restituiu para nós, né? Então, Deus é aquele que merece ser amado e reconhecido todo o tempo, né? Então, gente, é uma segurança e uma felicidade imensa viver assim, porque a gente não fica preso a nada mais, nada da terra. A gente fica só preso a Deus, a gente fica só com Deus, a gente fica só olhando para Deus o tempo inteiro. Continuando aqui, né? Esse trecho rendeu, né? Esse capítulo rendeu. Então vamos lá. Na verdade, nem um capítulo, né? 2 versículos. Continuando o versículo 3. Vamos lá. Oxalá a bondade e a fidelidade não se afastem de ti. Atas ao teu pescoço, gravas em teu coração. A bondade e a felicidade
não te afastes de ti. Ata ao pescoço, gravas em teu coração. Bem, acho que esse versículozinho ele é fácil de entender, né? Então, a bondade, certo? E a fidelidade. E essa bondade e essa fidelidade, elas podem ser, né, traduzidas em direção a Deus, em generosidade e reconhecimento de Deus, né? Para Deus. E a fidelidade, que é a perseverança. É a perseverança da criatura, né? Então, esse ser fiel. Né? Então, quando a gente para pensar na fidelidade, né? Essa capacidade de você estar firme, né? Naquilo que você escolheu. Então, diante de Deus, eu vejo dessa forma, né? Que se manifesta nessa perseverança, né? Então, é aí que está, né? Nós devemos andar com essa bondade e essa fidelidade, né? Não se afastando de nós, que é esse coração generoso, que pensa e quer pensar em Deus, que quer reconhecer Deus em tudo, né? Então tem essa bondade para com o Criador, e é fiel, e sabe perseverar, e sabe permanecer, apesar de, né? Apesar de, sabe continuar ali, né, onde Deus colocou. Então, é uma pessoa fiel. Atas ao teu coração, ou atas ao teu pescoço, gravas em teu coração. Assim obterás graça e reputação aos olhos de Deus e dos homens. Que teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Então, só para explicar esse 4 aqui, né? Esse versículo 4. Obterás graça e reputação aos olhos de Deus. Que Deus vai ver, né, ali que você está sendo fiel, que você está querendo agradar Ele em tudo, né? Em todo momento, que você não fica pensando em si mesmo, mas você é uma alma generosa, você fica pensando em Deus, né? Você fica pensando na divina vontade, no que a divina vontade está pedindo de você nesse momento, né? Enfim, então você fica pensando nisso, você tem essa capacidade de sair de si mesma, de parar de pensar em você, nos seus problemas, na sua vida, e fica só pensando em como é que você vai fazer para agradar a Deus, como é que você vai fazer para corresponder à vontade divina, né? Tá, então essa parte tá ok, dá para entender. Mas aí, no caso, você vai ter a reputação diante de Deus. Mas aqui fala, e dos homens? Né? Mas por que dos homens? Porque, querendo ou não, ninguém vai poder dizer que você foi uma alma que não perseverou, que você foi uma alma infiel. Porque as pessoas vão olhar, né, e vão reconhecer que passa ano, entra ano, e você continua ali onde Deus te colocou. Né? Você continua na igreja, você continua sendo fiel, né? Você continua sendo uma pessoa de Deus, você continua sendo uma pessoa que faz, né? Que é uma representação do amor de Jesus. Né? Talvez esse ponto as pessoas não reconheçam muito em nós, né? Que somos filhos da divina vontade, né? Porque Jesus nos esconde muito. Mas ninguém pode negar que você está sendo fiel. Ninguém pode negar, né? Porque é algo muito claro, né? Que estamos perseverando em Deus, né? Que estamos ali, né? Continuamente, né? Vivendo com Ele a cada dia, né? Ou pelo menos as pessoas vão admitir que estamos nos esforçando,
né, para estarmos com Deus, né? Porque a nossa vida não muda, a nossa conduta não muda. A gente não larga os preceitos de Deus para viver da forma do mundo, entendeu? Para viver da forma mundana. Então, né, as pessoas não olham para nós e dizem, nossa, né, fulano era tão da igreja lá, né, do grupo de oração, né, era pregador, cantava, e agora, né, tá na festa do mundo, e agora tá bebendo. É ele que pregava lá no grupo que embriaguez é pecado, e agora fica bebendo, né, se embriagando em ambientes com músicas horrorosas, né? Ó, quem era fulano, hein? Quem te viu, quem te vê. Então, as pessoas não vão ter motivo para falar assim da gente. E jamais, né? Então, vão perceber que a conduta não muda, né? Você vai ser a mesma pessoa hoje e amanhã. Você vai ser a mesma pessoa. Então, por isso que está falando aqui, obterás graça e reputação aos olhos de Deus e dos homens, né? Porque ninguém vai poder negar isso, né? Que você continua a mesma pessoa. Aí, 5. Que teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. É aí que o bicho pega, né? Porque essa falta de confiança em Deus, ela se manifesta de tanta forma, minha gente. De tanta forma, a gente desconfia de Deus. Nossa, né? Todas as vezes que a pessoa se desespera, ela tá desconfiando de Deus. Todas as vezes. Não tem uma exceção na face da terra. Todas as vezes que a pessoa se desespera, ela tá deixando de esperar em Deus, ela tá desconfiando que Deus vai ajudar ela. Ela tá desconfiando que Deus vai ser o socorro dela. Ela tá desconfiando que Deus é a solução. Ela tá desconfiando, não tem jeito. Não tem jeito. Então, é algo muito pertinente, né? Foi a consequência do pecado de Adão em nós, essa desconfiança de Deus, essa desconfiança no Senhor. Então, se Deus pede alguma coisa para mim, é porque eu sou capaz de realizar, certo? Então, se Deus pedir alguma coisa para mim, né? Deus pediu alguma coisa para mim, então Ele vai me dar a graça de realizar aquela coisa. Eu não posso me desesperar. Eu não posso me desesperar. Ah, porque eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, porque a minha vida é assim, minha vida é assada, porque eu já tenho muita coisa, eu já tenho isso, eu já tenho aquilo. Eu não posso, né? Eu preciso confiar em Deus, né? Então, você tem que avaliar, você é o tipo de pessoa que se desespera, né? A louca da casa, que fica desesperada, arrancando os cabelos, né? Que não dorme à noite, né? Que não dorme à noite, pensando, né, no problema, no calo que está no seu pé. Então isso é uma desconfiança enorme de Deus. Você está desconfiando de Deus. Você está achando que Deus deu uma cruz maior do que você poderia carregar. Você está achando que Deus te deu um mal, né? Sendo que, né, tudo que Deus permite é para te dar um bem, é para você poder se salvar, né? É para sua família poder se salvar, é para alguém poder ganhar, né, com o seu sofrimento, com aquilo que você está sofrendo. Então, se você não aceita o sofrimento na sua vida, a cruz, você está desconfiando de Deus, né? Se você tem alguma situação e você não aceita essa situação na sua vida, você está desconfiando de Deus, né? Você acha que Deus né, tipo assim, esse mal aqui na minha vida, Deus não controlou, não. Deus não teve controle, não. Né? Deus não tá no controle dessa situação aqui. Certeza que Ele não tá. Porque se Ele tivesse, eu não tava sofrendo tanto assim. Então você desconfia, você tá desconfiando de Deus. Né? Ou você pede uma graça, mas no fundo, você acha que aquilo dali não vai acontecer. Né? Ou você não tem muita fé assim, sabe? Que aquilo ali vai acontecer. Você não... E o sinal é que você não descansa. Você não descansa. Você olha para o problema continua ali e a sua cabeça tá, ó, a mil.
Sua cabeça tá a mil. Você tá virado no giraia, como diz a história. Né? Esse é o sinal que você não confia em Deus. Você não confia. Né? Então, o seu coração, ele tá depositando a confiança em coisas humanas. Né? Então, você, né, só consegue dormir, né, se você tiver a certeza humana de que o seu problema lá foi resolvido. Aí você dorme tranquilamente. Né? Mas enquanto você não tiver a resposta do advogado, aí você fica totalmente inquieto, porque você não quer receber uma resposta, né? Tem uma resposta lá que você não quer receber, certo? E você pensa o quê? Que essa resposta, ela é ruim. Então, por isso você não quer receber essa resposta, porque você pensa que ela é ruim. Só que aí você sabe que você pode receber essa resposta que é ruim, lá do seu advogado, vamos supor, né? Então, você não dorme de noite, né? Porque você pensa assim, eu vou pra forca. Qualquer momento eu posso ir pra forca. Você fica pensando assim, né? Então, você tá desconfiando, certo? Da bondade de Deus em direção a você. Você tá desconfiando. Porque você acha que Deus é capaz de te dar um mal assim de graça, né? Você pensa que Deus é sadomasoquista, eu acho que é o nome, né? Que gosta de sofrimento, né? A pessoa que gosta de sofrimento, eu acho que é sadomasoquista. Você pensa que Deus é assim, que Deus é um psicopata, né? Que gosta de ver as pessoas sofrendo, que gosta de dar maldade para as pessoas sofrer mesmo, né? Que gosta de ver o circo pegando fogo. Então, não é você esse tipo de pessoa. Porque você precisa entender que todas as coisas que Deus permitir é porque Ele tem um propósito maior. É porque Ele está tirando um bem daquela situação. Mas se você não é capaz de entender isso, e você acha que as coisas só vão se resolver da sua forma humana, da forma humana que você espera que as coisas se resolvam, então eu lamento muito, mas você confia mais em si mesma do que em Deus. Você não confia em Deus. Você não acha que Deus está cuidando de tudo, que Ele está regendo todas as coisas. Ou pelo menos você não dá esse controle para Ele. Então é isso que Ele está dizendo para você. Que teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. No Senhor, você precisa estar tranquila. Você precisa dormir tranquilo. Que tudo o que acontecer vai ser a vontade do Senhor. E vai ser o melhor, você tem que acreditar. E ver e enxergar. E ter essa vida íntima com Ele para você enxergar o que Ele está enxergando naquela realidade que Ele permitiu. Ter essa visão além do alcance. Né? De entender o que, né? Por que Deus permitiu tal coisa. E você ter o seu coração livre, né? Então, o advogado, né? Seu advogado, né? Vai ligar para você, vai dar uma resposta. E você precisa ter o coração livre para receber a resposta, independentemente do que ela seja. Porque você confia que o Senhor está controlando as suas circunstâncias. Mas esse controle divino você só vai conseguir ter na sua vidinha se você largar as rédeas. Então isso é a confiança, você largar as rédeas. Você desistir de querer ter tudo sob o controle da sua cabeça. Porque na sua cabeça existe uma resposta ideal, existe um mundo ideal, existem pessoas ideais. E aí você larga isso, esses conceitos, essas vontades humanas.
que tem em você, de querer mudar o mundo à sua maneira, de querer que as coisas sejam do seu jeito, você larga. E aí Deus assume o controle. E você descansa. Você não precisa mais controlar nada. Você não precisa mais estar a par de nada. Deus, agora vai assumir tudo. Tudo, tudo, tudo. E você vai estar só com Ele ali, cumprindo seu papel de criatura, de poder amar, dar a correspondência que Ele merece em cada coisa. Não te firmes em tua própria sabedoria. Eita, nós. Aí é outro ponto. Outra conversa. Não te firmes em tua própria sabedoria. Porque... E aí que tá. A gente faz, o ser humano, ele faz de tudo para ele não ter dependência de Deus. Ele faz de tudo. É inconsciente isso, tá? É inconsciente. Mas é verdade. É verdade. Então, esse negócio de estar tendo que conversar com Deus para entender uma situação, de você ter que rezar para você poder se acalmar, de você ter que rezar para poder ter uma solução, sabe? Para você poder enxergar uma solução para o problema que Deus colocou, ali à sua frente, para que você resolva tudo na santa vontade dele. Esse negócio de você ter que estar dependendo de alguém, para você ter algum conhecimento, para você poder ter alguma sabedoria, algum entendimento, isso aí o ser humano não quer. Adão não quis. Ele quis ser Deus. Por que Adão quis ser Deus? Porque ele não queria depender de Deus. Ele queria ser por ele mesmo. Então Deus está vendo isso no ser humano o tempo inteiro. Essa soberba de querer ser autossuficiente. De querer ter a sabedoria dentro de si para não precisar perguntar a Deus. Até porque, eu não... Imagina, que eu vou perguntar a Deus, Imagina que absurdo eu vou estar perguntando as coisas a Deus, Deus tem mais o que fazer, Imagina, Deus tá ocupado, Vou estar perguntando as coisas a Deus? Não, eu vou me esforçar aqui, vou estudar, vou fazer uma faculdade de filosofia, vou fazer um mestrado depois, sobre tal assunto, porque eu preciso saber muito desse assunto aqui, preciso saber muito, ter assim todo o conhecimento possível sobre esse assunto aqui, para quando alguém me pergunte alguma coisa, eu saiba responder imediatamente, Então eu preciso ter toda a sabedoria sobre esse assunto aqui, sobre esse tema, Eu preciso conhecer a fundo, tudo isso aqui. Porque aí, quando chegar um problema na minha vida, eu vou saber resolver esse problema, eu vou saber orientar as pessoas a resolverem esse problema também, Porque imagina que eu vou estar, falando com Deus, conversando com Deus. Que absurdo, a pessoa dizer que está falando com Deus. Então, esse é o pensamento. Que parece ser muito bom, parece ser muito sutil, Mas que está envenenado aí de uma soberba, A pessoa não quer depender de Deus. No fundo, ela não reconhece Deus como o pai dela. Por quê? Porque ela não sente Deus próximo dela.
Então, porque ela sente Deus longe, sente Deus distante, ela quer se virar sozinha. É como aquele filho que nunca pisa em casa, vai só no Natal e olhe lá, né? Manda uma carta de vez em quando, né? Ligar, coisa muito rara. E nunca vai, né, na casa do pai, né? Aí depois acusa o pai de ser distante, né? Diz o pai, ai, eu sou o Senhor distante. Aí o Senhor não me ensina as coisas, né? O Senhor fez um monte de livro, jogou no mundo, né, para não me ensinar nada, para eu poder aprender tudo sozinho. Aí eu vou ter que aprender tudo sozinho, tudo que eu sei aqui eu vou ter que aprender sozinho. Com a minha cabeça, com a minha inteligência, eu vou ter que pensar tudo sozinho. Né? O Senhor, é muito grave isso. É muito grave, porque a pessoa, no fundo, a gente tem que compreender que a pessoa está acusando Deus. No fundo, ela está acusando Deus de ser esse pai que não quer ajudar os filhos, que não quer ter proximidade com os filhos, que jogou os filhos no mundo e se vire, né? Botei os livros aí, se vire, não vou ajudar você, né? Cresça sozinho, né? Acumule sozinho a sabedoria, use, né? Sozinho, se vire. Depois eu vou só lhe cobrar, né? Depois eu vou só cobrar você o seu trabalho, se ficou bem feito mesmo. Deus não é esse tipo de pessoa, Deus não é esse pai. Então Deus, Ele está tão perto de nós, está tão perto que Ele que orienta a nossa vida. Deus orienta a nossa vida. O que a gente faz, o que a gente não faz, Ele que orienta tudo. Na divina vontade, Deus orienta tudo. Cada passo que a gente dá é Deus que orienta. Cada ato que a gente faz é Deus que faz em nós. O ato, Deus está junto com a gente o tempo inteiro. Deus não está fora de nada. Todos os assuntos, qualquer que for, Deus está junto com a gente. Deus, né, está em tudo. Não está fora de nada. Mas a maioria das pessoas não vê Deus dessa forma, vê Deus, né, do outro lado do planeta Terra. E aí fica difícil, né, porque elas ficam contando muito assim com sua própria inteligência, com a sua própria sabedoria, né. Então, vê muito isso aí, esse tipo de atitude, né, as pessoas têm uma certa soberba, assim. Muitos têm uma soberba forte mesmo, uma soberba bem latente mesmo, em direção a querer saber, a querer ter conhecimento e ser maior do que os outros, né? E poder colocar o dedo na cara dos outros, e se achar melhor, e se achar mais poderoso, mais sabichão. Então, tem que tomar cuidado, né? Para não se firmar na própria sabedoria, como tá dizendo aqui. Porque a gente se firma na sabedoria de Deus. A gente se faz pequeno, a gente, né, se faz pequeno diante de Deus. Então a gente vive junto com Ele, né? A gente pergunta quando tem que perguntar, quando sente uma dúvida, a gente pergunta a Ele como é que faz, como é que deve ser. Ele nos orienta. Então a gente lê o livro do céu, lê outros livros de místicas, livros católicos, a gente, né, vê informações que Deus nos manda através das redes sociais e tudo isso Deus nos comunica, mas é sempre uma atitude que vem dele, né? Não é algo que vem de nós, não é porque eu quero saber, eu quero, né, ser sábia, é porque eu quero ser sábia, não é isso, é porque realmente eu quero cumprir a vontade divina, né? Então, quando a gente se dedica mais a um estudo, a entender alguma coisa, é porque a divina vontade está nos pedindo para fazer aquele ato ali.
né? E a sabedoria divina que vai fecundar aquela ação, tornar ela fecunda de fato, né? Então a gente sabe que é Deus que vai falar, né? Através daquilo que vamos ouvir e que vai estar fecundando as verdades dele no nosso coração. Então a gente deixa a ação ser divina, a ação ser de Deus, e não uma ação nossa, né? De querer estudar, né? Por uma razão meramente humana, certo? Sejam quais forem os teus caminhos, pensa nele, e ele aplanará tuas sendas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Então, aqui mesmo ele está já confirmando o que eu falei. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Mas se você não se acha sábio, então você vai achar quem sábio? Ó, presta atenção. Você tem conhecimento sobre alguma coisa, né? Sobre alguma coisa você tem conhecimento. Mas você não pode se achar sábio. Tá, mas aí você vai colocar a culpa em quem dessa sabedoria? A culpa vai ser de quem dessa sabedoria? Entendeu? Então, na vontade divina, a gente não fica com essa tentação de soberba, de se achar sábio, né? Porque a culpa de tudo é a vontade divina que está reinando dentro de nós, né? Então, a fonte é Deus. Então, a gente é tão pequeno que a gente sabe que, né, o pouco que a gente tem foi Deus que nos deu. O que a gente tem de sabedoria, de entendimento, de não sei o quê, foi Deus que nos deu. A gente sabe disso. Então a gente não se acha sábio, não se acha. Agora, se você faz tudo sozinho, né? Aí você vai dizer que a culpa é de quem? Que a culpa é sua, né? De você ser sábio. A culpa de você ser sábio é quem? É sua. Então você vai atribuir o mérito a você. Então você vai realmente se achar um sábio, né? Uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito espetacular, uma pessoa muito extraordinária dos outros seres humanos da face da Terra, né? Porque você se esforçou, você estudou sozinho, você se tornou sábio, né? E aí você vai subir no troninho e vai se aplaudir. Então, para você ter a sabedoria e você não ser sábio aos seus próprios olhos, você precisa ter sido guiado por Deus. Para você ter essa sabedoria e você saber que não é você a fonte da sabedoria, é Deus que está em você. Você vai ter a certeza que era Ele que estava te guiando, não era você que estava. Você vai ter a certeza. Você vai ter a certeza absoluta de que foi Deus que te deu o entendimento, porque você sozinho não ia conseguir. Você é tão burrinho que você não ia conseguir. E você sabe disso, você entende isso. Isso daí é uma verdade na sua cabeça. Não é um faz de conta. Entendeu? Não é um faz de conta. Uma falsa humildade. Ai, porque eu não presto. Ai, porque eu não sei de nada. Ai, porque eu sei muito pouco. Porque eu não tenho sabedoria nenhuma. Porque eu sou muito pobre. Não é uma falsa sabedoria. Você realmente acompanhou o processo com os seus próprios olhos e você sabe que você por si mesmo não seria capaz de ter esse conhecimento. Então você fica no seu nada e deixa Deus reinar. Você não se vê sábio aos seus próprios olhos, você vê que Deus é a sabedoria. Então é isso que acontece. Honra. Opa, acabei pulando aqui. Isso será saúde para teu corpo e refrigério para teus ossos. Honra ao
ao Senhor com teus haveres e com as primícias de todas as tuas colheitas. Então aqui é honrar o Senhor com as ações, né, que ele está falando. Então teus celeiros se abarrotarão de trigo e teus lagares transbordarão de vinho. Quer dizer assim, que todas as ações, né, todo o trabalho, né, tipo assim, as ações que você for realizar, elas não serão em vão, todas elas vão ter o seu fruto. Mas esses frutos, eles não são frutos humanos. Então, tem coisas que a gente só vai saber na eternidade. O fruto que gerou daquela ação que a gente realizou na divina vontade, a gente só vai saber na eternidade, certo? A gente não vai saber no agora. Então, tudo que a gente, né, faz para honrar o Senhor, né? Então honrar o Senhor com teus haveres, repercute em um como é que posso dizer? Em uma, não é plenitude a palavra, tem outra palavra, né? Em uma abundância, a palavra é essa. Em uma abundância de resultado, mal de falar, não é resultado, também a palavra tá fugindo tudo da minha cabeça. Mas gera uma abundância, né, de consequências, né, os seus atos. E consequências boas. Mas esses frutos, né, melhor dizendo, esses frutos dessas ações nem sempre serão vistos, né, pelas pessoas ou por nós, né? Então, a gente talvez só venha a enxergar mesmo quando a gente, né, estiver no céu, quando a gente morrer, né? Então, o que foi que os atos na divina vontade fez, né? O que foi que eles geraram? Então, até essa dimensão mesmo a gente não tem na Terra, né? A dimensão do que os atos na divina vontade que a gente realiza está produzindo. A gente não tem essa dimensão. Porque os atos na divina vontade, eles atingem o passado, o presente e o futuro. Então é uma dimensão enorme, a gente não tem noção mesmo, não faz a mínima ideia, né, do que Deus faz com esses atos, né, do que Ele consegue produzir através deles. Ei, meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem te espantes de que Ele te repreenda, porque o Senhor castiga aquele a quem ama e pune o filho a quem muito estima. Então esse é o proceder de Deus, né? E é muito bonito ver o Senhor falando isso. Não despreze a correção do Senhor, meu filho, não despreze a correção do Senhor. Porque a gente tende a se revoltar, a gente não quer ser corrigido. A gente diz, mas Senhor, estou me esforçando tanto e o Senhor vem me dar uma correção? E o Senhor vem falar assim comigo? E aqui está dizendo, né? Porque o pai que repreende é o pai que ama. Né? O pai que deixa o filho fazer o que quer, ele não se importa de verdade com o filho dele. Né? Porque o filho, né, tá lá enfiando os pés pelas mãos e ele não tá nem aí. Né? Ele deixa o filho, né, sair à toa com o carro, né, o filho podendo sofrer um acidente e morrer, e ele deixa. E ele permite, né, e ele é omisso. E ele diz, tudo bem. Ai, tudo bem, se amassar o carro a gente conserta. Mas, e se acontecer outra coisa? Né? Você vai ignorar o fato de que o seu filho é um imprudente, de que ele não segue, né, todas as leis de trânsito? Você vai ignorar o fato de que o seu filho é um inconsequente? De que ele quer dirigir embriagado? Você quer ignorar o fato de que ele vai levar o seu carro para as festinhas? Que sabe lá a hora que ele vai voltar? O jeito que ele vai voltar? Se ele vai tomar algum entorpecente essa noite? Você tem uma noção? Então, esse pai que deixa o filho fazer o que quer, ele é um pai que não ama o filho.
né? Ele não ama o filho de verdade. Ele está pouco se lixando pro filho dele. Mas Deus nos ama de verdade, então Ele corrige, Ele repreende